A paz de Cristo e o amor de Maria. Sejam muito bem-vindos, meus amigos fiéis do Gotas de Fidelidade Podcast. Eu sou Abílio Gonçalves, sou da Escola de Fidelidade e é com grande alegria que damos início a mais um mês e um episódio novo em nosso querido podcast. Hoje, nós estamos no episódio 155 com o tema do mês de agosto, que é vocação, o eco do amor de Deus em nós. E neste episódio especial, vamos abordar um tema profundamente inspirador e essencial para a vida da igreja. Inclusive, é comemorado nessa semana, nessa primeira semana do mês de agosto, a vocação sacerdotal. O título desse nosso episódio é A Jornada de um Sacerdote Chamado em Missão. E temos a honra de receber um sacerdote que vai compartilhar conosco a sua caminhada de fé, os desafios e as alegrias de sua missão. Para começar, eu quero refletir com você sobre a importância da vocação sacerdotal à luz da história de santos e também do catecismo da Igreja Católica. Nós sempre recordamos que a vocação é uma resposta ao chamado de Deus, um chamado que ressoa no profundo do nosso ser e nos convida a uma missão de amor e serviço. No próprio catecismo nos ensina que vocação, por exemplo, do sacerdócio, lá no 1578, é uma escolha de Deus para aqueles a quem ele ama de um modo especial. Então, a vida de um sacerdote é uma entrega total a Deus e também à comunidade. E quem diz muito bem, um bom exemplo, é São João Maria Vianney, nosso curar d'Ars. Ele que é padroeiro dos sacerdotes. Esse santo nos mostra que a vida sacerdotal é uma vida, né, como se fosse uma jornada de sacrifício, dedicação e amor incondicional. E ele dizia assim: o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. E esse amor que sustenta cada sacerdote em sua missão diária de celebrar os sacramentos, pregar a palavra de Deus e ser um pastor para o seu rebanho. Uma outra grande figura também que a gente pode usar para iluminar essa nossa compreensão da vocação sacerdotal é o Santo Inácio de Loyola, que eu tenho uma particular devoção, que é o fundador da Companhia de Jesus. E Santo Inácio, ele nos ensina a buscar a vontade de Deus em todas as coisas e encontrar Deus em nossa vida cotidiana, né, os famosos exercícios espirituais. E ele enfatiza a importância do discernimento espiritual, que é essencial para todos aqueles que se sentem chamados a uma vida de serviço a Deus e a todos os irmãos. E a vocação sacerdotal não é uma escolha pessoal, mas uma resposta àquele chamado que ressoa na pessoa que é convidada. E como o próprio Jesus nos disse, né, no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Então, é um chamado que exige uma resposta, que ela seja generosa e corajosa. E é isso que nós vamos explorar nesse episódio de hoje. O nosso convidado especial, ele vai nos contar um pouquinho como que ele descobriu o seu chamado ao sacerdócio e também como tem servido, né, a comunidade com dedicação e amor. Ouvir experiências, desafios, momentos de alegria que marcam sua jornada. Eu tenho certeza que essa história será uma fonte de inspiração e fortalecimento para cada um de nós. Então se prepare, que nós vamos ter uma conversa emocionante e edificante. Lembrando que o nosso objetivo aqui no Gotas de Fidelidade é sempre levar a cada um de vocês o carisma fiel, apresentar o nosso lado, né, humano, né, dos nossos convidados e os bastidores da vida missionária. Tudo isso à luz da tradição e da história, né, da igreja. E que esse espírito, né, seja o que vai nos conduzir nesse nosso encontro com a misericórdia e o amor de Deus manifestado através do testemunho de vida de nosso convidado. Então, eu tenho a honra agora de chamar o nosso querido apresentador. Seja muito bem-vindo, Vitor! Muito E boa noite! aí, salve, tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo, meu irmão?
Pois é, meu irmão. Tá, ó, rapaz, eu preciso dizer, viu? Que alegria te ver de novo. Boa! Pô, tá muito bom, cara. Essas introduções suas são muito ricas, assim, e tava fazendo bastante falta, meu irmão. Que bom que você conseguiu resolver os problemas técnicos e Que está bom. conosco. Então, estamos juntos. Esse mês já está tudo preparado. Ah, uma boa lembrança, né? Nossa playlist do podcast aqui no YouTube está completíssima até o final do mês. Você pode ir lá e já fazer a sua marcação lá. Como é que chama? Faz aquele ativar o. O sininho, Não é o assinar a sininho, mas notificação. esqueci agora. É uma notificação. Tem lá como você já salvar todos os vídeos dessa semana para estar É um aqui na lembrete. segunda. Isso, os lembretes, muito bem. E aí você tem toda a lista lá, já está todos os links, todos os temas para que você possa estar junto conosco aqui durante todo o mês de agosto, né? E ó, tem a galera aqui. Eu vou ficar aqui nos bastidores, qualquer coisa dá o grito que a gente aparece aí. Até É isso aí. mais. Maravilha. Pois é, pessoal. Muito bom a presença do nosso diretor. Gostaria de saudar a todos com a paz de Cristo. Dar boa noite também a todos que já estão aqui junto conosco, né? Nosso Fundas, sua bênção, Papito, beleza? Padre Wesley, como sempre, presença aqui junto conosco. Jules, meu querido Jules, que saudade, meu irmão. Pati, que já é cadeira cativa. Camila Neves, que é um pessoalzinho aí que eu conheço. É isso aí. Então, antes da gente começar, queria agradecer a todos vocês, né, pela presença junto conosco aqui nesse podcast. Queria também já pedir já também para você compartilhar esse link, né, mandar para alguém que você acha que pode ser iluminado por essa conversa. E lembrar que estamos sempre aqui na nossa presença online, né, que é através das nossas redes sociais, que é a Fidelidade.da Cruz, lá no nosso Instagram, e sempre temos novidades por lá. Então nos acompanhe, né? Mais tarde, assim que formos encaminhando para o final, eu vou passando os detalhes das nossas programações no decorrer da semana. Beleza? E saudar aqui também a Célia, Natália, todo mundo por aqui, graças a Deus, Comunidade Fidelidade da Cruz em peso. E é isso. Bom, para mim vai ser uma honra hoje falar com o nosso sacerdote, né? Eu não o conheço pessoalmente, infelizmente, mas nós já tivemos juntos em algumas missões, né? Servindo juntos, né? Então, para mim é uma alegria poder estreitar esse laço hoje, né? E poder trazer um pouco mais da realidade dele para a nossa realidade também, né? Para a gente poder conversar e conhecer um pouco mais, não só da realidade do sacerdote, mas da realidade dele como sacerdote. Então, gostaria de convidar para essa conversa, para a gente poder bater esse papo, o padre Daltair. Beijo, chega mais, padre, por favor. É isso aí. Boa noite, padre. Sua bênção mais uma vez. Boa noite, Deus abençoa. Amém. Ó, Tainan já deu uma cutucada aqui, viu? Falou que o padre Wesley podia chamar o padre Daltair para morar com a gente. Concordo demais, viu? Olha aí que beleza. Uma bênção, vai ser uma bênção. Nossa, mas vai ser uma bênção mesmo. Sobretudo para quem não mora lá, porque a gente vai ficar lá direto agora. Vamos morar todo mundo lá. Vai ser bom mais. Padre, para iniciar esse papo, gostaria muito de pedir para o senhor se apresentar, né? Passar as suas credenciais, dizer aonde é que é a sua paróquia, e é isso. Acho que é um bom pontapé para a gente poder iniciar. Bom, sou o padre Daltair Felipe, aqui da Arquidiocese de Brasília. Tenho 3 anos e 2 meses de sacerdócio. Atualmente estou como administrador da paróquia São José Operário, em Samambaia Norte. Estou lá há 2 anos e 5 meses, cuidando daquele povo muito amado. Amém. Estamos lá Amém. na missão. É isso aí. Padre, eu queria saber também um pouco do senhor, como que foi a sua trajetória de fé? Se o senhor nasceu num lar cristão, se desde o início o senhor recebeu esse incentivo na parte oracional, na parte de vocação, se o senhor se descobriu padre muito cedo e sempre teve essa vontade no íntimo do coração, ou se foi alguma coisa que foi acontecendo aos poucos. Bom, nasci sim num berço cristão católico, muito fecundo,
em casa com os meus pais, meus irmãos. Então, sempre tivemos uma presença muito forte de Jesus no seio da minha família. Mas a vocação, assim, foi o despertar vocacional na juventude. Mas eu nunca pensei em ser padre, nunca passou pela minha cabeça ser padre. Foi algo assim, foi um despertar através de uma coisa tão simples. Eu costumo até dizer assim para quem me pergunta sobre a minha vocação, que foi algo tão simples assim que diante da minha simplicidade, Deus olhou para mim e desde a minha concepção já tinha me chamado. Mas meu chamado foi algo tão simples assim que Deus me chamou e eu respondi generosamente, mas foi muito surpreendente para mim a descoberta da vocação, sabe? Eu entendo. Mas assim, o senhor fez parte de pastoral, padre? Será que ele está aí ainda? E eu acho que o padre caiu. Bom, convido você a rezar uma Ave Maria por esse episódio, para que tudo corra bem e a gente consiga continuar essa conversa com o padre. Enquanto isso, vamos interagindo. Se você tiver alguma pergunta, já manda aqui para o nosso chat e vamos conversando. Padre, o senhor me escuta? Tivemos problemas técnicos, realmente. Vamos aguardar o padre voltar. Bom, problemas técnicos aqui, pessoal. Então peço que vamos rezando, vamos clamando. Aí, pronto, o padre voltou. Voltamos. O padre voltou na força da Ave Maria, viu, galera? Obrigado pelas orações. Vou aproveitar aqui para interagir aqui, padre. O padre Wesley falou que na comunidade tem quarto vazio e é bom que ele não precisa sair para se confessar. Então, pronto. Olha aí que beleza, né? Maravilha. Acho que estamos fazendo aqui um bom voto assim para que o senhor participe conosco, hein? Acho que vai rolar, hein? Dependendo das orações. Então, continuando, padre, o senhor seguiu uma vida pastoral normal, de capela, de igreja, participava, o senhor chegou a viver namoro, o senhor viveu essas fases de adolescentes todas antes de se descobrir sacerdote? Sim, tive essas experiências todas. Como eu tinha falado para vocês, então minha mãe e meu pai sempre foram muito de uma caminhada na igreja, sempre muito incentivaram a gente, né? Apesar de um período da minha vida eu ter sido um pouco rebelde, não tá querendo ir para a igreja, mas foi um período, uma fase, né? E meus pais, com muita sabedoria, sempre me educando e sempre insistindo pela caminhada da fé, né? Hoje eu até falo com eles, eu sempre agradeço eles até hoje, porque se não fosse eles, eu acho que hoje eu não estaria aqui, porque numa fase da rebeldia, da adolescência, eu não gostava de ir para a igreja, não queria ir para a igreja, e eles sempre muito insistentes e falavam assim: não, você precisa colocar Deus na sua vida em primeiro lugar. Então, houve uma insistência por parte deles no início, para fazer catequese, né, para poder ter a caminhada cristã, até o momento de eu começar a entender de fato o que foi seguir Jesus. Eu costumo dizer assim que minha vocação foi fecundada no serviço ao altar. E hoje, como padre, né, como servo da liturgia, eu tenho muito amor à liturgia, porque foi através dela que houve o despertar da minha vocação, né? Então, um belo dia, tinha catequese na paróquia, minha comunidade de origem é a paróquia São Vicente de Paulo, em Taguatinga Sul. Então, minha vida pastoral, minha vida de caminhada de igreja, sempre foi lá, né? Então, minha vida toda de início de caminhada cristã foi lá. Fui batizado lá, fui receber a Eucaristia lá, fui crismado lá. E depois da vocação, fui ordenado diácono lá, inclusive também, na paróquia São Vicente de Paulo. Mas tudo começou com o serviço ao altar. Então, um belo dia, o padre saindo da procissão de saída assim, minha mãe chamou ele e falou assim: padre, vamos rezar por esse menino aqui, ele não quer ir para a igreja, não quer saber de Deus, ele não quer vir para a catequese, eu tenho que ficar brigando, insistindo com ele. Então, naquele momento, o padre rezou por mim e eu acho que Deus soprou no coração dele pelo Espírito Santo. E naquele momento ele me convidou a participar dos servos do altar. Então eu ingressei na paróquia, de fato, na pastoral dos servos, como coroinha. E ali começou toda uma trajetória.
uma trajetória de poder entender, porque aquilo que a catequese não conseguia me fazer entender o segmento a Jesus, o grupo dos coroinhas da paróquia conseguiu despertar em mim esse desejo de querer estar na igreja, de querer ir para a igreja. Então, foi através do serviço ao altar que eu me apaixonei pela igreja, que eu me apaixonei por Jesus, por entender também toda a riqueza que é a celebração da Santa Missa. Então, foi com o grupo dos coroinhas, pela formação naquela época com os coordenadores, né, também com os jovens que comigo iniciaram. Então, houve todo um conjunto de fatores que Deus, naquele momento, permitiu eu viver, que eu pudesse aprofundar minha experiência de fé dentro da igreja. Então, tudo começou com o serviço ao altar, onde eu fui começando a entender o sentido de ir à igreja, a importância da Santa Missa, coisa que na catequese eu não conseguia compreender, pela metodologia que era utilizada naquela época. E hoje, como padre, né, a minha insistência é justamente fazer as pessoas compreenderem, tanto os catequistas quanto os catequizandos lá na nossa paróquia, que a catequese não é aula. A gente não vai para aula de catequese. Mas até conseguir desconstruir isso e construir que, de fato, a catequese é encontro com Cristo, isso levou um tempo. Mas eu consegui entender isso com o grupo dos servos do altar da minha paróquia. Porque lá eu consegui entender o que de fato significava seguir Jesus, o que de fato era a celebração do sacrifício da missa. Então, foi lá que eu consegui aprofundar muita experiência de fé que na catequese, né, por uma carência por parte, né, da formação dos catequistas da paróquia, eles não conseguiam suprir, pelo menos em mim, estou falando pessoal, eu não conseguia despertar aquele desejo de seguir Jesus, porque eu já tinha uma rotina maçante na semana. Né? Eu fazia escola integral, então era de manhã e de tarde na escola. E no sábado eu tinha que ir para aula, então eu tinha muita resistência. Então, até eu entender que, de fato, a beleza e a importância de seguir Jesus foi só depois de 2 anos, mais ou menos, no início aí da catequese. Isso realmente é um diferencial, porque se você não introduz a criança no contexto da realidade cristã, você perde a criança no fim das contas, né? Porque Perde. você às vezes coloca a criança num ambiente em que o preparo, vamos colocar assim, o preparo didático não deveria ser o principal foco, mas acaba caindo em cima disso. E fica um negócio maçante, uma coisa assim de obrigação pela obrigação do tem que ir porque tem que ir, e Isso. acaba que você não conquista. E eu posso dar um testemunho disso, sabe? A minha filha fez primeira comunhão esse final de semana. E a catequese dela foi feita em casa, né, por nós. Nós fizemos a catequese dela em casa, assistidos pela comunidade e pelo Padre Wesley, mas eu posso dizer que 50% a 60% da vivência dela de espiritualidade foi dada dentro da comunidade, porque nós somos membros lá dentro. Então ela sempre conviveu com um ambiente de adoração, ela sempre conviveu com um ambiente de oração, ela sempre rezou as orações que nós rezamos, as orações comuns aos cristãos, né? O creio, né? E o que a gente precisou fazer com ela foi tão só um mergulho profundo no significado do que se tratava. E esse mergulho ele foi além do conteúdo, exatamente como o senhor está falando. E isso, de fato, faz toda a diferença. Se nós conseguirmos propiciar isso para todas as crianças, seria Sim, muito interessante. com Né? certeza. Padre, uma última curiosidade. Uma vez que o senhor ingressou dentro do seminário e o senhor conheceu a realidade do seminário, e essa vontade de ser padre foi consolidada dentro do senhor, quais foram os desafios que o senhor enfrentou até conseguir se formar padre? Olha, Pronto, já não precisa falar mais nada. eu vou falar para você. A minha trajetória dentro do seminário foi uma trajetória muito desafiadora. Desafiadora Imagina. mesmo. Assim, são várias experiências. Se você falar com outros padres, outros vão ter outras experiências. Mas, assim, para mim, particularmente,
foi uma caminhada assim de abraçar a cruz com Jesus e de ano após ano dizer assim, Senhor, só por ti. Eu tô aqui por você, eu tô aqui para dar vida para ti, Senhor. Porque se você tirar Jesus do centro, do contexto todo, perde sentido. Eu entendo. Aí vira loucura, sabe? Porque eu tive muitos desafios no seminário, muitos desafios. Os 2 primeiros anos que eu entrei no seminário, eu fiquei muito doente. Eu tinha um problema de saúde que até descobri que era um problema imunológico, das vacinas que eu tinha tomado na infância, que não tinha conseguido a soroconversão, e até descobri isso, nossa, foi um perrengue. E aí eu fui mandado embora do seminário, porque eu ficava muito doente. Eu tinha, eu tinha uma gripe que eu pegava assim, era uma coisa galopante. Então eu ficava de cama, prostrado. Então, os 2 primeiros anos, assim, para mim, no seminário, foi muito, mas muito, muito difícil por uma questão, assim, de saúde, saúde física, né? Aí depois veio também os desafios espirituais, de ano após ano. Mas uma coisa eu falo para você, assim, o seminário é uma escola que nos forma mesmo, sabe? Não tem como a gente ser a mesma pessoa. Mesmo que aquele jovem que entra no seminário e faça o discernimento que não é a vocação sacerdotal, não consegue ser a mesma pessoa depois que passa pelo seminário. Porque, assim, é um ensinamento tão profundo, tão rico, nos dá tanta maturidade, que a gente sai muito rico de lá. De fato, a gente aprende, né? E eu tô aprendendo a ser padre, né, na vivência do sacerdócio, porque a gente vê o sentido muito teórico no seminário, né? Daquilo que é ser padre, né? O seminário, às vezes, fica no campo muito teórico. Quando vamos traduzir na prática, a gente já é padre. E aí nós somos lançados nas paróquias e aí a gente vai sendo formado. A gente aprende, a gente erra, a gente ensina, né? A gente vai mudando algumas ideias, porque a gente vai sendo formado, né? Nós vamos forjando o caráter sacerdotal mesmo, exercendo o ministério sacerdotal. A gente não sai pronto do seminário assim, bonitinho, ai, lindo, ordenou, agora tá 100% preparado. Não, os desafios diários, pastorais, em todos os sentidos. E eu posso dizer para você assim, nesses 2 anos e meio que eu estou na paróquia São José, eu tenho aprendido diariamente com aquela comunidade, eu tenho aprendido a ser sacerdote, a ser pastor, a ser amigo, a ser pai. A paróquia São José tem me forjado muito como sacerdote, como pessoa, né, como homem. Então, eu tenho aprendido a cada dia mais. E a gente vai aprendendo isso. Claro, tem que ter docilidade para poder ter essa vivência também, né? Tem que ter docilidade para você poder aprender, para você ser corrigido, né? Então a gente vai aprendendo todos os dias. Todo dia eu vivo um desafio novo na paróquia. Eu fiquei 6 meses como vigário da paróquia Nossa Senhora do Lago, no Lago Norte, e aí fui enviado como administrador lá da paróquia São José em Samambaia. Então, o tempo que eu passei no Lago Norte com o padre Norbey, né, e deixo aqui meu agradecimento a ele, que eu sempre agradeço, porque eu aprendi muito com ele, né? Uma experiência muito vasta no campo pastoral, tem 30 anos de sacerdócio, então eu pude aprender muito com ele, né? A ser pastor, a ser pai, a ser amigo, porque para mim essa é a visão que eu tenho do sacerdote, é isso, né? É ser a presença de Jesus no meio de nós, Jesus que toca as nossas feridas, Jesus que não tem medo de se sujar com a gente, de nos abraçar, de tocar, sabe? Então eu tenho muito isso no meu coração. E eu sempre me faço muito próximo das pessoas, né, lá na paróquia. Eu sempre gosto de abraçar no final das missas, eu abraço, né, as pessoas, eu beijo, eu brinco, porque é uma forma da gente se fazer próximo, né? E também de mostrar para as pessoas o lado humano do sacerdote, porque às vezes o sacerdote é visto somente como aquele homem do altar, sabe? Aquele homem intocável. Não, o sacerdote, ele pode ser tocado, ele pode, né, ele pode ser encontrado, ele pode ser visto, né? Eu sou muito acessível lá na paróquia. Só não fala comigo lá e me beije, quem não quer. Porque lá eu procuro ser sempre assim, muito acessível a todos que querem conversar comigo, que querem me procurar, confissão, sacramento, tudo. Eu procuro ser muito disponível, porque foi para isso que Jesus me constituiu sacerdote. Não foi para mim, foi para ser de um para o outro, para servir o Perfeito. outro. E assim que a gente vai encontrando sentido na nossa vida e vai se realizando como pessoa. Perfeito. Perfeito. O senhor falando, me vem assim à mente que dentro de uma paróquia, né?
imagino que deve existir as mais diversas gamas de dificuldades e desafios, né? Então, nós estamos falando aí desde uma família que está passando fome, que precisa de um auxílio material, até um jovem que está perdido, precisando de alguma questão espiritual, resolver algo interno dentro dele, né? E como que o senhor se mantém e procura se manter atualizado sobre essas questões pastorais? Fora a proximidade que o senhor oferece, mas alguma estratégia que o senhor usa? O senhor sempre está em contato com os coordenadores, por exemplo? Eu estive presente no Retiro de Jovens, no Intimidade, né? Tive a oportunidade de estar lá junto, lá também, dando a nossa contribuição. Nós também estivemos participando da formação junto com os servos que iam servir, né? A nossa comunidade esteve junto com eles. Então, assim, a gente pode ver que é uma comunidade de fato sedenta. Não sei se o senhor encontrou essa comunidade sedenta como ela já se mostra, ou se foi uma coisa que foi cultivando ao longo desses anos que o senhor está lá. O senhor poderia nos dar um panorama, um pouco, sobre como que é isso? Como que o senhor se mantém atualizado sobre essas questões pastorais? Olha, a paróquia São José ela está localizada, né, assim, num contexto socioeconômico bem desafiador, né? Nós estamos ali praticamente próximo à expansão da Samambaia, né? Então é a penúltima paróquia da Samambaia Norte, é a paróquia São José Operário, fazendo divisão com a expansão da Samambaia, que lá já é a paróquia Nossa Senhora das Graças. Mas ali tem muitos desafios, né? As drogas, o mundo das drogas, assim, a realidade do crime também, bem próximo à paróquia mesmo, né? Lá a gente está em reforma, a nossa igreja matriz está em reforma, então ali próximo eu convivo diariamente com isso, sabe? Com jovens em estado de dependência química, é, também no mundo da criminalização. Então, os desafios lá que giram em torno da paróquia são muito grandes, tanto internamente, no sentido pastoral, no sentido econômico, os desafios na obra, bem como também na realidade física de onde está a paróquia, né? Também o contexto onde ela está inserida. Então, os desafios são enormes. Então, eu procuro sempre ter diálogo, né, com os paroquianos, com os coordenadores, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e a paróquia conseguir dar essa assistência pastoral, né? Não só no sentido interno, porque a paróquia São José não é responsável somente pelos católicos que frequentam a paróquia, né? A Igreja Católica se divide, né, em pequenas circunscrições eclesiásticas. Nós temos a Arquidiocese de Brasília, que é dividida em 4 vicariatos, né? Cada vicariato desse tem vários setores, onde esses setores têm quantidades de paróquias que são divididas para que todo aquele povo de Deus seja assistido, né? Inclusive, por exemplo, pelos vicentinos da nossa paróquia, nós assistimos famílias que não são católicas, mas a paróquia, como mãe, a Igreja de Cristo, está ali presente, né, para os que precisarem. A gente queria ajudar todos que nos procurassem, mas infelizmente a gente não tem condições, né? Condições financeiras, condições físicas, estruturais. Mas na medida do possível, aquilo que está ao nosso alcance por fazer, a gente sempre faz. Tanto que quando alguém acorre à secretaria da paróquia precisando de alguma ajuda, é, é, já aconteceu de alguma família assim, tá perto de ser despejada e aí a gente tentar resolver alguma coisa para que a família não pudesse, né, ir para um relento ou passar alguma necessidade, perdesse a casa, seja na questão da alimentação, também no sentido espiritual, né, o cuidado espiritual das pessoas. Então, assim, a gente tenta de todas as formas, apesar de ser um desafio muito grande, eu sou o único padre que cuida da igreja matriz e mais 4 capelas. Então, é muito desafiador para mim, assim, também, humanamente falando, eu não consigo abarcar tudo aquilo que eu deveria abarcar. Mas, assim, na medida do possível, eu tento dar toda a assistência possível às comunidades, às pastorais, aos movimentos. Não é ainda como eu queria que fosse, né? Aquele acompanhamento mais próximo, porque isso é quase que impossível, né? Uma estrutura paroquial desse tamanho, com 30 pastorais, movimentos, grupos, serviços, sacramentos, e é praticamente eu para administrar tudo isso, né? Então, assim, o desafio pastoral lá é grandioso, mas eu procuro viver cada dia, um dia de cada vez, né?
Hoje eu consegui visitar as famílias, hoje eu consegui, né, fazer unção dos enfermos, hoje eu consegui, né, ter uma reunião com a pastoral, ter reunião com outra pastoral, fazer formação. Eu procuro sempre me fazer próximo também das pastorais, dos movimentos. Por mais que às vezes a gente não consegue, né? Porque o desafio diário pastoral é gigantesco, né? Então, e eu sozinho para dar conta disso tudo é um desafio grande, né? Grandioso. Você Você imagina. falou também da questão de como eu encontrei a paróquia São José quando eu cheguei, né? O padre anterior a mim, o padre Luiz Gonzaga, que ficou durante 22 anos lá na comunidade como pároco responsável, né? Fez um belo trabalho, né, com a comunidade. Praticamente ele assumiu a Capela São José, que foi desmembrada da paróquia São João Evangelista, que é a paróquia vizinha nossa aqui, né? A São José era a capela dessa igreja matriz, São João Evangelista. Então, Padre Luiz teve um desafio enorme ali, né, no início de tudo, né, administrar a paróquia no início assim que desmembrou, assim que foi erigida a paróquia, né, então ele fez um belo trabalho ao longo desses anos. Aí veio a pandemia acabou que desmotivou muita coisa, e foi em meio a esse contexto que eu cheguei na paróquia. Padre Luiz foi transferido e eu cheguei, né, praticamente ali, um pouco do fim para o meio da pandemia. Foi o momento que eu cheguei na paróquia. Então eu cheguei num contexto assim onde eu ia para a igreja, para a missa e não tinha praticamente quase ninguém na igreja, né? O pessoal estava ainda com muito receio, com muito medo. E foi nesse contexto que eu cheguei na paróquia São José Operário. E desde então, desde que eu cheguei lá, coloquei meu pé, falei para a comunidade: nós vamos ser uma paróquia adoradora. Nós vamos ser uma paróquia piedosa, nós vamos ser uma paróquia que vive a Santa Missa. E eu procuro, ao longo desses 2 anos e 5 meses, eu procuro sempre, né, formar a comunidade para que possamos ser católicos autênticos. Eu falo muito isso para a comunidade, né? Não adianta só vir à missa e esquentar banco, né? Católico medíocre não vai para o céu. Tem que ser católico autêntico. Tem que ser católico de verdade. Católico que vai à missa, que adora, se confessa, reza texto, lê Bíblia, catecismo. De fato, né, apaixonar-se pela igreja, apaixonar-se pela fé católica para poder entender, de fato, o que significa seguir Jesus. Não a teoria de quem é Jesus, mas de fato seguir a pessoa de Jesus, né? E eu tenho procurado fazer esse trabalho com a comunidade. No início, né, não foi assim. Eu fiz a experiência de São João Maria Vianney. Eu até costumo dizer isso. Porque assim que eu cheguei, eu, né, não tinha um hábito de adoração na paróquia, e o padre Luiz atendia a confissão, assim, periodicamente, até mesmo por causa da pandemia. Então, muita coisa estava muito incerta pelo retorno, reabertura, né? As pessoas estavam receosas. E aí eu falei assim: não, nós vamos ter missa todos os dias, nós vamos ter confissão todos os dias, vamos ter adoração todos os dias. E até hoje na paróquia é assim: todos os dias tem adoração e confissão 1 hora antes da missa. Mas até as pessoas pegarem o hábito da adoração, pegarem o hábito da confissão. Quando eu cheguei lá, a comunidade não tinha o hábito de se confessar, não tinha. Eu fui batendo na tecla, educando o povo, né? O povo também não tinha uma consciência de participação da missa. Então, o início que eu cheguei lá foi educando e catequizando o povo a cada missa, ensinando eles a participar da missa. Não assistir à missa, mas de fato participar. Nós somos um corpo celebrativo, nós somos um corpo que participa do sacrifício de Cristo, né? E isso leva um tempo. Então, se você for hoje na Paróquia São José, né, é linda, né? Porque eu tô falando não, mas é lindo ver a nossa comunidade hoje participar da missa. Você vê aquele silêncio, a retidão, né, a concentração em tudo aquilo que acontece no mistério do altar. Hoje, né, eu parabenizo a comunidade, né? Hoje eles têm consciência daquilo que eles estão fazendo na igreja. Eles não vão só para cumprir preceito. Eles não vão e não fazem gestos como todos os outros fazem, né? Hoje a comunidade está educada e formada, catequizada, para poder entender o que eles estão fazendo ali. Eu procuro fazer esse trabalho com eles, né? Então, a comunidade hoje, bendito seja Deus, está chegando numa maturidade de fé muito bonita, né? E adoração, né? A gente tem que adorar o Senhor. Eu tenho ensinado todos os dias
A gente tem uma missa todo último domingo do mês, que a gente sempre faz, após a Santa Missa, um momento de adoração, que tem surtido tanto efeito. A gente tem feito, inclusive, a Fidelidade da Cruz nos ajuda lá no momento de intercessão, né? A gente conseguiu essa parceria com o Tainan, né? E aí a gente tem feito essa parceria e tem sido momentos fecundos. Tem tido muita fecundidade espiritual, né? O crescimento espiritual da paróquia, cada dia que passa, a gente vê o crescimento espiritual, sabe? E isso alegra muito meu coração como sacerdote. De ver o crescimento, né, no confessionário, de ver o crescimento na direção espiritual, na participação da missa, as pessoas sedentas de Deus, de conhecer as coisas de Deus, né? A gente tem uma lojinha lá que sempre eu estou levando catecismo, insisto com eles, tem que ler catecismo, tem que ler Bíblia. E eles estão cada vez mais buscando viver essa experiência de fé, né? Mas isso também eu sou muito chato. Eu pego no pé, eu brigo, eu insisto, eu puxo a orelha, né? Na homilia eu puxo a orelha. E no final da missa eu abraço e beijo. Como todo bom pai, né? Tem que ser. Claro, é. Como Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. Padre, um adendo aqui. A primeira vez que eu tive contato com o senhor foi através do convite de um amigo meu. Estava tendo uma missa junto com o pessoal da Renovação Carismática. E tinha uma pregação. Acho que todo dia tinha uma pregação de um pessoal da Renovação. Um desses dias eu fui. E aí esse meu amigo falou assim, não, vamos lá, vamos tocar, vai ser a missa com o Padre Daltaí. Quando falou Padre Daltaí, eu pensei assim, deve ser um senhor. Né? Me esqueceram de mencionar o Felipe. Né? Deve ser um senhor. Aí eu falei, beleza, vamos. Aí eu cheguei lá, eu nunca tinha ido a paróquia, né, São José. Das paróquias que andei por aqui, nunca tinha ido a São José. E aí quando eu cheguei lá, que eu vi o vigor, que eu vi o pessoal empolgado, ainda era na São José, né, antes da reforma. Eu lembro que eu cheguei na comunidade e falei com o Tainan, falei, olha, anota esse nome aí, viu, que eu acho que vai dar a liga. Aí, anos depois, né, tipo, um ano depois, a gente está aqui fazendo essa parceria juntos, assim, muito gratificante. É muito gratificante ver, né, porque não tem mudado não só a história da paróquia do Senhor, mas também tem mudado a nossa história também, né, porque a gente, através dos nossos dons, a gente tem sido útil, né, e tem colocado os nossos dons a serviço. Isso é muito bom para nós, enquanto comunidade, né? Porque isso vivifica a gente, nos deixa atuantes, nos deixa atentos também, né? De tentar fazer aquilo que Deus nos manda da melhor maneira possível, né? Que é um incentivo, inclusive, do nosso fundador. E, assim, eu imagino que fazer tudo isso e ter essas inspirações tem um preço, né? Que é o preço do joelho no chão, que é o preço da solidão sacerdotal, que é o preço do tete a tete ali, só o Senhor com Deus. Então, eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso também, né? Porque não é só aquilo que vemos, né? Muitas coisas, na verdade, acredito que 90% é aquilo que não vemos, né? É a própria ação de Deus acontecendo através da sua oração, da sua insistência, do seu trabalho, mas se manifestando, porque o pedido de um sacerdote numa paróquia, né, ele move, né? A gente rezava ontem por um amigo nosso que vai casar, e o nosso irmão Marcelo, ele teve uma inspiração muito bonita. Ele dizia que quando um homem cai, uma família cai, uma sociedade cai, né? A gente deteriora, né? Ao passo que quando o homem está de pé, ele transforma tudo ao seu redor. É uma força atuante, né? E na figura do pai, na figura do chefe, na figura do pai de família, do esposo. Imagina a figura de um padre. E esse testemunho que o senhor tem dado para nós é a prova de que a figura do padre pode mudar a realidade das pessoas. E queria muito que o senhor falasse sobre isso, sobre o valor e o custo que tem, né, que é esse custo espiritual, né, de estar junto a Deus e estar sendo fiel àquilo que Deus lhe pede. Olha, eu vou falar para você, os desafios, assim, claro, a gente enfrenta muita batalha humana,
às vezes, muita perseguição por querer fazer as coisas certo, por querer tentar conscientizar as pessoas. Isso tudo tem um preço. Porque, às vezes, nem sempre o sacerdote tem que falar aquilo que apetece os nossos ouvidos, mas aquilo que nós precisamos escutar, né? E eu procuro, diante das homilias, das pregações, né? Eu sempre peço muita a iluminação do Espírito Santo para que, né, o povo escute aquilo que o Senhor quer que eles escutem, né? Que eu seja apenas um instrumento nas mãos de Deus. E bendito seja Deus por isso, porque eu tenho acompanhado a fecundidade espiritual, né? Então, isso também tem preço, porque nem sempre, né, diante de uma homilia, diante de temas abordados nas homilias, daquilo que o Evangelho nos permite, né, atualizar para o nosso contexto, né, falar da conversão, lutar contra as ideologias, contra tudo aquilo que nos separa da fé, isso tem muito desafio tanto no campo humano quanto no campo espiritual, né? E eu tenho sofrido muita perseguição mesmo, ferrenha, não só no âmbito humano, também, né? Porque às vezes as pessoas não concordam com as suas falas, não concordam com aquilo que você fala, por ser o certo e a verdade, porque a verdade é uma só, e eu luto pela verdade, né? Eu até costumo dizer que eu me considero até brincando um padre apologeta, né? Eu defendo a fé com unhas e dentes, né? Eu amo ser católico. Eu amo a fé católica. Eu sou apaixonado pela igreja. E por ela, né, eu defendo com garras e dentes. Né? Eu defendo mesmo a fé católica, de defender mesmo. E eu ensino a minha comunidade a amar a fé católica, a amar a igreja católica. Mas isso tudo tem um preço. Né? Esses momentos de adoração, de conversão, né? Essa insistência minha que eu sempre falo que tem que se confessar, né? De buscar uma vida, né, pautada pelo Evangelho, uma vida que agrada o coração de Deus. Isso tudo o demônio fica muito furioso. E ele investe contra mim pesado. Coloca pessoas no meu caminho para tentar, né, me fazer desistir, desmotivar. Mas o que tem me ajudado, e eu posso dizer isso assim, e eu posso testemunhar as pessoas próximas a mim, algumas famílias amigas próximas a mim, eles podem testemunhar comigo, né? Que eles veem a minha batalha espiritual, a minha batalha. E eu posso dizer para você assim, não é vanglória, não. Eu tenho me desgastado pela paróquia São José, por amor a Cristo e àquela comunidade, para levar eles para o céu. Mas isso tem um preço, né? O preço de você ser perseguido, o preço de você, né, do demônio tentar armar ciladas, emboscadas para tentar de todas as formas te derrubar, te destruir, tirar o foco. Eu sempre falo para a minha comunidade, olha, a gente tem que manter os olhos fixos em Jesus. Porque se a gente não manter os olhos fixos em Jesus, qualquer coisa que apareça no nosso caminho nos distrai. Então é manter os olhos fixos nele. Quando as pessoas vêm, ai, padre, eu tô querendo desistir, eu quero sair da pastoral, eu não aguento mais, porque fulano olha torto para mim, porque não gosta de mim. Eu falei, gente, vamos focar em Jesus, a gente está aqui por causa de Jesus. É ele que faz tudo isso ter sentido. Se a gente está sendo perseguido, se a gente está sendo caluniado, é porque esse é o caminho. Não tem caminho do céu sem cruz. Não tem como alcançar a eternidade sem cruz. Então, se você está sofrendo perseguição, se está difícil, né, é porque o caminho está certo. Continue, permaneça fiel, né? E só eu e Jesus sabe o que a gente passa no silêncio da casa paroquial, né? Quando eu cheguei na paróquia, a casa paroquial não tinha a capela do Santíssimo, tinha um escritório lá. Primeira coisa, quando eu cheguei lá, eu falei assim, não, sozinho eu não dou conta. Sem Jesus não dá. Primeira coisa que eu fiz na casa paroquial, não mexi em nada na igreja. Eu falei assim, eu preciso de Jesus. Primeira coisa que eu fiz na casa paroquial foi tirar o escritório, transferir lá para baixo, junto à secretaria, e falar assim, aqui é o lugar de Jesus. Porque eu vou precisar muito de dobrar o meu joelho aqui. Eu preciso muito estar aqui prostrado diante de Jesus, aos pés do Senhor, para permanecer de pé diante dos desafios que virão pela frente. E eu posso dizer para vocês, se não fosse Jesus, eu acho que eu já teria desistido, desmotivado, cansado. Porque o que eu tenho enfrentado, né, nos desafios pastorais, né, nos desafios da comunidade, assim, tem sido grandes. Mas a graça do Senhor tem me acompanhado e tem me fortalecido, né? E uma coisa, eu digo assim, eu sou um homem de personalidade forte.
Eu não desisto fácil de qualquer coisa, não. Eu vou até o fim. Se Jesus me deu a missão, né, pelas mãos do nosso pastor, Dom Paulo César, e confiou aquela missão de cuidar daquele povo de Deus, né, de zelar por eles, é porque o Senhor sabe da minha vocação, o Senhor sabe da minha missão, o Senhor sabe do meu coração, me conhece e sabe que eu vou dar conta. E eu tenho procurado todos os dias, Senhor, me dê a graça de ser fiel, me dê a graça de poder contribuir para a salvação das almas dessa paróquia. Porque foi para isso que eu fui constituído sacerdote, para levar esse povo que é teu, não é meu. Eu cuido do povo que é de Jesus, né? O rebanho é dele. Ele só confiou a mim essa sublime missão de conduzir esse povo para ele. E eu tenho procurado, né, mesmo diante das minhas humanidades, das minhas limitações, eu tenho procurado, né, ser esse bom pastor. Na missa de posse, Dom Paulo me falou uma coisa assim na homilia, que me marca muito e eu carrego todos os dias isso. Ele virou para mim e falou assim: Padre Daltaí, o senhor vai à frente desse povo como bom pastor para conduzi-los. O senhor vai no meio desse povo, Padre, para animá-los. E o senhor vai atrás para que nenhuma ovelha se perca. E eu tenho procurado viver isso diariamente, sabe? Se eu vejo assim que uma pessoa deixou de ir à missa, né, tá um pouco afastada, eu ligo, eu vou atrás. Cadê você na missa? Eu não vi você esse final de semana. O que está acontecendo? Por que você não está vindo à igreja? Por que você se afastou? Né? Para que nenhuma daquelas almas que foram confiadas ao meu cuidado se perca. Porque aí a responsabilidade vai ser minha. Que Jesus vai cobrar de mim depois. E eu quero ir para o céu. Eu até falo com o povo lá. Se vocês não me ajudarem para o céu, né, eu vou falar para Jesus: Jesus, eu tentei. Eu tentei, né, levar esse povo. Teve uns que não quis, não, mas eu tentei. Não foi por tentativa, não. Amém. Nossa, é muito bom conversar e escutar esse tipo de coisa, porque é muito fácil para nós ser só protocolar, né? E conversávamos ontem entre os homens lá da comunidade como que é fácil você se acostumar com o sagrado, principalmente quando você tem acesso ao sagrado constantemente. E a gente não pode se acostumar com o sagrado, né? O sagrado ele precisa ter um lugar de destaque, ele precisa brilhar, Com certeza. ele precisa fazer com que o nosso coração se mova. Senão vira um humano, né? A gente humaniza o sagrado e fica uma parada assim muito muito ruim, assim, a gente não consegue, né? Fica muito superficial, a gente Sim. passa por cima e faz um negócio só para as pessoas verem, né? Não é uma coisa que nos Mecânico, move, né? Automático. exato, que não nos leva a lugar nenhum, inclusive, né? Não nos leva Sim. à salvação, e muito pelo contrário, nos faz perder a salvação das pessoas que nos são confiadas, né? E eu falo isso muito E para você. Você falou esse negócio aí de se acostumar com o sagrado. E eu falo isso muito com aqueles que servem diretamente ao altar, em formações, em reuniões. Eu falo muito isso para eles, ministro da Eucaristia, equipe de liturgia, os servos do altar. Eu converso muito com eles, falo assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado porque nós lidamos diretamente com o sagrado. E a gente não pode se acostumar com a presença de Jesus. Ontem mesmo eu falava isso na homilia para a comunidade. Falta piedade eucarística nos católicos, recebe Jesus indevidamente na Eucaristia e eu bato mesmo, né? Eu bato, eu sino, falo assim, a gente não pode se acostumar. Eu primeiro como padre, né? Eu procuro ter todo o amor, todo o zelo, todo o carinho. Eu sou até enjoado lá na paróquia. Se eu ver o forro do altar torto, pode ser uma coisa simples, né? O forro do altar. Se o forro do altar estiver torto, os cartiçais estiver torto, os ministros da Eucaristia lá da paróquia já sabem. Eles ficam lá meia hora arrumando o altar e as velas. Porque se tiver torto, eu arrumo. Porque a gente tem que colocar e dar o melhor para Deus. Uma liturgia bem perfeito, celebrada, ela evangeliza, né? A piedade na Santa Missa educa o povo. Uma missa bem celebrada, quando o sacerdote celebra bem, uma missa bem celebrada, segundo a liturgia da igreja, é diferente. Porque um padre que é esculhambado, que quer modificar a liturgia, que quer esculhambar tudo. Né? O povo percebe isso. O povo percebe. verdade. Deixar aqui uns recadinhos do coração. Camila Neves é minha esposa. Ela fala assim: servir ao altar é de fato um grande caminho. Se a catequese é fecunda, a comunidade paroquial também é. Isso é uma grande verdade.
O padre Wesley deu uma cutucada aqui quando o senhor estava falando sobre o seminário, as dificuldades do seminário, e falou sobre prova oral com o padre André. É tensa mesmo, viu? E são 2 provas orais. De teologia dogmática e teologia... Ixi, Maria, é. É tensa mesmo, padre Wesley. Bem lembrado. Fabiano está aqui também junto conosco, a Célia. Fabiana falando que está tudo muito bom. E que a Célia falando aqui que bênção. E o Thay deixou um destaque aqui, ó. Falou que eu já amo muito o senhor e não fica com ciúmes, padre Wesley. É isso aí. E Camila também está encerrando aqui dizendo que nós precisamos dar sempre o melhor para Deus. É verdade. Padre, nós já estamos aqui há quase 1 hora. Olha só como é que o tempo passa rápido, né? A gente está falando sobre coisas de Deus. Ó, o filho do Manuel falou que sou o padre do reteté, viu? Oh, meu Deus. Ô, Felipe. Ô, Jesus amado. Esse Felipe é engraçado. O bicho é folgado, velho. Meu Deus do céu, viu? Aí, quem manda o filme da comunidade, ó. Não vai dar não, viu, meu filho? Vai dar não. É isso aí. E o Thay tá falando aqui, agora nós vamos dar o melhor para Deus juntos. E eu confirmo, viu? Com certeza. É vontade do nosso coração, e se for vontade de Deus nesse propósito aí, vai ser muito bom. Muito bom com mesmo. certeza. Para nós, enquanto comunidade, e acredito que para a comunidade de São José, né, a gente quer também nutrir o seu sacerdócio também através das nossas orações. A gente já tem feito isso bastante já na comunidade. A gente tem um carinho muito especial pelo Senhor. Eu quero que isso fique registrado, sabe? A gente realmente tem um carinho muito especial pelo Senhor. Algumas coisas para a gente tratar antes da gente encerrar. Hoje não é novidade para ninguém, né? Que a família tem sido atacada de todos os lados. E acredito que o senhor deva ver isso muito claramente, né, no seu campo de missão. Nós tivemos aí esse último retiro dos jovens, que é um retiro que trata justamente sobre intimidade. E assim, a gente teve por lá, eu e minha esposa estivemos por lá, ajudando na pregação. E podemos ver assim muitos olhares sedentos, né, curiosos, e alguns olhares bem perdidos também, né? Porque é aquela mistura de eu acho que eu quero, mas o que eu estou fazendo aqui? E é justamente nesse lugar onde você está ali naquele limbo em que você ou cai para frente ou cai para trás, ou você se perde ou você se impulsiona a levar uma vida nova com Cristo. E acredito que da onde o senhor está, o seu campo de visão é muito maior do que o nosso, porque o nosso campo de visão realmente é muito limitado em relação às suas realidades paroquiais. E acredito que o senhor deva passar muito, né, por algumas situações em relação às famílias, em relação às adolescentes. Como que tem sido esse trabalho? Como que o senhor tem incentivado as famílias a juntas buscarem esse Deus? Se existe alguma coisa que a comunidade tem feito para que as famílias estejam mais juntas, para que as famílias estejam servindo juntas, para que elas participem juntas, para que os grupos de jovens sejam fortalecidos, para que os encontros de casais sejam fortalecidos. Como que o senhor tem trabalhado essa realidade dentro da sua igreja, né? Visto que a menina dos olhos de Jesus é a família. Assim, a cada dia que passa, se torna um desafio pastoral muito grande trabalhar com as famílias, diante de muitas realidades, né? Ideológicas, enfim, que acabam, né, atacando a família de todas as formas. Na nossa comunidade, nós temos procurado fortalecer os movimentos que trabalham com as famílias. Quando eu cheguei na Paróquia São José, a pastoral familiar estava desativada. Né? Tinha um casal, entregaram a pasta. Então, aí eu consegui reestruturar a pastoral familiar, que agora a gente tem bendito seja Deus, já começamos um trabalho fecundo. A gente também tem conseguido, pelo retorno do ECC, alcançar também casais e as famílias, dar assistência às famílias, a visita. Os jovens também têm feito um trabalho muito bonito na nossa comunidade, né? Eles têm feito, rezado o texto nas casas, têm acompanhado mais de perto as famílias dos jovens, porque às vezes o jovem vem, mas o pai e a mãe não vêm. O jovem está na igreja, mas às vezes o pai e a mãe não são de caminhada, nem à missa vão.
Então, uma forma que a gente tem pensado de poder alcançar também essas famílias, a igreja ir ao encontro, né? O Papa Francisco fala muito dessa igreja em saída, né? Da igreja que vai ao encontro. A gente tem procurado fazer esse processo de ir ao encontro também dessas famílias, né? Desses jovens, das famílias dos catequizantes da nossa paróquia. A gente também implementou o encontrão de casais, né? Foi uma ideia que suscitou no meu coração, e aí o ano passado eu aproveitei a equipe dirigente do ECC da paróquia, e aí nós criamos esse encontrão de casais, né? De casais casados na igreja, de casais que moram juntos e não são casados na igreja, e de casais que vivem em segunda união, porque a gente tem que abraçar todas as realidades da igreja, né? E uma coisa que eu escutei, assim, de retorno dos casais, foi justamente porque, querendo ou não, é um ponto muito delicado hoje na igreja, né? Os casais que vivem em segunda união, eles já se sentem deslocados pela situação em que vivem. E muitas das vezes não é culpa nem deles, né? Aconteceram coisas no matrimônio, enfim, que não deu certo, e se uniram a outras pessoas. Né? E a igreja, como mãe, está ali para acolher, para tentar ajudar, para acompanhar. E é importante esse trabalho junto a eles. Né? Eles também são membros vivos da igreja. E esse encontrão tem permitido esses casais experimentarem algumas realidades também de ação pastoral na igreja que essas famílias, né, que essas situações permitem eles participarem. Eles têm participado, eu tenho procurado inseri-los na vida paroquial, na vida pastoral. Isso tem trazido para a nossa paróquia um retorno positivo muito grande no acompanhamento com as famílias. Porque os casais vindo, né, os filhos vêm. E aí a gente também vai pelo outro lado dos jovens. Os jovens vindo, os pais e as mães também começam a vir, começam a participar. Eu tenho até um testemunho para dar, né, de um casal que era protestante. A avó levava os dois netinhos para a missa, né? E os pais protestantes. E aí, né, eu brinco muito com as crianças ao final da missa, né? Eu aperto, abraço, e eu chamo todos eles para ser coroinha. Falei, você vai ser coroinha. Você vai ser coroinha. E aí eu chamei são gêmeos, inclusive, chamei eles para ser coroinha. E aí eles vieram, trouxeram os pais, e hoje eles estão inseridos na Igreja Católica. Eles fazem parte. Estão lá junto com a gente. E tantos outros casais, tantas outras famílias que eu posso dar testemunho para você assim. Eu mesmo vou ao encontro, né? Na nossa paróquia está tendo muito processo de conversão do protestantismo, né? Para a Igreja Católica, né? De conhecimento da fé católica, né? E a gente tem conseguido alcançar as famílias também nesse sentido, sabe? Então, assim, o olhar atento para a realidade pastoral, para a realidade das famílias, porque, querendo ou não, a família é a célula máter da sociedade, né? A gente tem que ter um carinho e olhar muito especial por eles. Então, isso tudo tem ajudado, a nível pastoral, né, a nível também de evangelização, a nossa comunidade, a poder resgatar essas famílias, a poder trazê-las para o seio da igreja, para que elas se sintam pertencentes à comunidade, né? E eu procuro fazer muito esse trabalho. Nós criamos também a pastoral da acolhida que não tinha na paróquia. Falei, meus amados, nós temos que acolher as pessoas. As pessoas têm que chegar aqui na nossa paróquia e se sentir em casa, né? E eu bato na tecla lá, falei assim, a gente tem que acolher, tem que abraçar, tem que acolher a todos que chegam aqui, né? Porque todos fazem parte da grande família de Deus. São as famílias que compõem a grande família de Deus. A comunidade cristã é isso, né? E a gente tem procurado viver isso, alcançar essas famílias, trazê-las para dentro da igreja, acompanhar elas, sabe? Participar da vida delas, das alegrias, dos sofrimentos. Eu sempre procuro me fazer muito próximo. Sempre que eu vejo uma família nova que vai à missa, que vai à comunidade, eu sempre pergunto assim: vocês são novos aqui, não são? Que dia eu vou na casa de vocês? Porque eu acho que essa proximidade da igreja, né? Isso ajuda muito as pessoas, sabe? E eu tenho vivido experiências fantásticas disso, né? Deus simplesmente falar assim, ó, que dia eu vou na sua casa abençoar a sua casa? Eu sei que você mudou aqui, eu sei que você é novo. Assim como também Excelente. as pastorais, sabe? Então, essa proximidade do padre, das pastorais, dos movimentos, isso ajuda muito, né, as famílias a se sentirem pertencentes à grande família de Deus. E elas vêm, e através delas, outras pessoas, olha, vamos lá, é bom, né? Eu escuto muito o retorno das pessoas isso, né? O padre lá nos acolhe, né? O padre lá nos abraça, o padre lá vai na nossa casa. Eu escuto isso muito das pessoas.
E eu fico feliz com esse retorno, né? Eu não quero aqui me colocar como exemplo, como o melhor de todos, que tá longe disso, né? Mas o que está ao meu alcance por me fazer próximo dos jovens, das crianças, dos idosos, das famílias, eu me faço próximo. Eu beijo do recém-nascido a dona Florentina, que tem 95 anos lá da paróquia. Todos, sem distinção. Eu quero abraçar todos, estar com todos, né? E isso eu acho que faz uma diferença muito grande, sabe? A presença do padre como pastor que cuida, que sente o cheiro das ovelhas, que tá ali, sabe? Que sente as dores, né? Às vezes as pessoas assim estão tão tristes, eu falei, por que você tá triste? Dá um abraço aqui no padre, vem cá. Nossa, padre, só seu abraço já tirou de mim, né? Eita, oh Jesus. Nossa, tava tão bom. Tava tão bom. Caramba. Reza aí, povo de Deus. Pra ele voltar pra gente conseguir terminar. Tava tão bom. Nossa, testemunho muito bonito. Caramba. Como que o testemunho, né, o exemplo de um sacerdote pode transformar a realidade de uma paróquia. A Ô, padre, internet eu aqui, estava mas tão tá empolgado aqui escutando o senhor falar, e aí o senhor caiu, aí eu falei, meu Deus, voltou. mas que bom que o senhor voltou. Então, eu gostaria de aproveitar agora que o senhor voltou, e já queria falar o seguinte, é empolgante ver o senhor falar. O amor com que o senhor fala, a alegria com que o senhor fala. Já surgiu alguém lhe procurando, querendo ser sacerdote também? Como que tem Já. sido esse estímulo, né, das pessoas procurarem por essa vocação lá na sua comunidade? Então, assim que eu cheguei na paróquia, eu tenho trabalhado com a comunidade de fazer com que nossa paróquia seja um celeiro de vocações. E eu creio muito porque minha vocação foi fecundada no serviço ao altar. E eu procuro, né, com os jovens da paróquia também trabalhar esse quesito vocacional, né? Então, tem alguns jovens que têm conversado comigo sobre o discernimento vocacional. Tem um jovem que está fazendo o processo vocacional. Tem outro jovem também que nós já estamos encaminhando. Eu já tive a graça de enviar uma jovem da nossa paróquia, a Jéssica. Assim que eu cheguei, no primeiro ano que eu cheguei, eu olhei para ela e falei assim: você vai ser freira. Ela estava noiva. E aí eu vi Nossa, todo o processo vocacional, né? Eu acompanhei ela, foi muito bonito, né? Os pais dela, inclusive, são coordenadores dos ministros da nossa paróquia. Então foi um processo muito bonito que ela viveu, sabe? De discernimento vocacional, de experiência de Deus. E hoje ela está no convento das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações, muito feliz, né? Ontem o pai e a mãe vieram falar comigo, que foram fazer uma visita a ela no convento. Disse que assim, que a filha está tão mudada, porque eu acho que vocação é isso, vocação acertada, a vida feliz, né? A gente transmite a alegria de ser de Deus, né? E apesar dos desafios, porque nem sempre, né, é um mar de rosas, mas mesmo diante dos desafios, das adversidades, a gente mostra a alegria que parte de dentro, de um coração entregue, de um coração rendido a Deus, né? E esse trabalho vocacional é muito importante. ah, não. Voltou. Ai, segura, padre. O Felipe já tá Tá perguntando se o tenso, senhor viu? machucou. Esse filho tá palhaço, velho. Meu Deus do céu. Sim, padre, continua, por favor. A gente tem procurado fazer esse trabalho vocacional junto. Ah, não. Ô, Senhor. Eu creio que. Que é porque Vai Deus está dar falando certo, mesmo, tá? viu? Jesus, Vai. toma de Segura conta, nós aí, Senhor. Jesus. Segura a gente, Senhor. Continua, padre, por favor. Então, a gente tem procurado fazer um trabalho vocacional muito grande na nossa paróquia, justamente para despertar essas vocações, né? Vocação ao sacerdócio, vocação à vida religiosa, consagrada, é importante, né? O padre que me levou para o seminário, padre KT, ele dizia muito assim: um padre que não forma outro padre é um padre que não tem fecundidade espiritual. E eu creio muito nisso, né? Porque o testemunho fala muito mais do que palavras, né? E eu procuro sempre ser essa presença, assim, para os jovens,
né, para os rapazes, para as moças da paróquia, para que eles possam sempre, né, eu mostrar essa alegria, de mostrar para eles assim, ó, é bom ser de Deus, né? É muito bom ser de Deus. Vocês não têm ideia da alegria que em palavras eu nunca vou conseguir descrever para vocês. E essa jovem, a Jéssica, que está no convento, né, fazendo processo de noviciado agora, ela afirma isso. Ela falou, padre, agora eu entendo o que o senhor me falava na direção espiritual sobre essa alegria que é tão grande, que transborda em nós. Quando a gente tem, né, a confirmação da nossa vocação, a igreja vai confirmando nossa vocação. Isso é uma alegria imensa, né? É uma fecundidade espiritual muito grande, né? Ser de Deus, viver aquilo que o Senhor sonhou para nós. Porque a vocação é isso, né? Deus sonhou para a gente e a gente está só respondendo, como você muito bem colocou no início aí, né? A vocação é uma resposta generosa nossa diante do Senhor que nos chama. Então, bendito seja Deus por isso. Amém. Amém. Nossa, é muito bom, muito bom. Ai, caramba, chega a dar um quentinho no coração. Padre, antes da gente finalizar, eu queria saber se, dentro do coração do Senhor, quais são os seus sonhos? Quais são. Eu sei que fazer plano com Deus é uma coisa complicada, né? Porque a gente faz um plano e Deus fala assim, então, né? Mas eu acredito que o senhor tem sonhos, né? Para o futuro da sua paróquia, que o senhor tem sonhos, né? Para o seu futuro como sacerdote. E queria que o senhor compartilhasse um pouco conosco sobre como que seriam esses sonhos. Olha, eu até brinco muito que eu todo dia falo assim, ô Senhor, me arrebata, me leva logo, que eu quero ir pro céu. Eu falo muito sobre essa realidade do céu. Então, assim, falando no nível espiritual, o meu maior sonho hoje é alcançar o céu, para mim, né? Então, eu quero ir pro céu. Meu maior sonho hoje é ir pro céu. Se Jesus me levar agora, eu tô feliz, porque eu vou pro céu, né? Claro, a gente tá em estado de graça, né? Mas para o sonho que eu tenho hoje para nossa paróquia, aquele povo da paróquia São José, né, assim, eles têm uma sede muito grande de realizar o sonho de ver a igreja bonita, enquanto estrutura física, né, de ver uma igreja bonita, e aquele povo merece. Então, hoje, o meu maior sonho, que eu sonho junto com a paróquia São José, é de ver aquela igreja pronta, né, no sentido físico. Porque o trabalho espiritual, a gente já está construindo. A igreja espiritual, né? A construção espiritual da Paróquia São José, desde que eu cheguei, eu tenho procurado trabalhar. E a minha preocupação maior é essa. A estrutura física nós vamos conseguir fazer, né? São José está providenciando, né? Assim, a providência de São José é tão grande que, se a gente for olhar para hoje, para a estrutura da nossa obra, a gente não tem condição. Então, eu posso dizer para eu afirmo para você hoje, assim, a obra física da nossa paróquia é providência divina e a intercessão constante de São José, que não falha em nenhum momento. E o maior sonho junto com aquela comunidade, de ver aquela igreja pronta, né? De proporcionar uma igreja que a gente chegue, uma igreja que nos leve a rezar, uma igreja que nos leve a entrar em contato com Deus, para uma liturgia bem celebrada, para a gente ter um espaço para adorar o Senhor, para rezar a missa, sabe? Um espaço digno, bonito, e que com sinceridade, né? Eu falo muito abertamente que a nossa paróquia não tinha. Quando eu cheguei, havia a estrutura física da paróquia, né? Era muito. A gente tinha muita dificuldade. Chovia mais dentro do que fora quando eu cheguei. Uma dificuldade enorme, né? A telha de zinco baixa, né? Então, assim, a gente tem vivido desafios grandiosos em nossa paróquia, mas o sonho de ver nossa igreja pronta, para que a gente possa continuar construindo o templo espiritual daquela comunidade, né, é grande. E eles caminham juntos. Então, a minha preocupação não é só a estrutura física, não. A estrutura física vai vir. Mas o maior sonho que hoje eu tenho junto à nossa comunidade é da gente construir a igreja viva, uma igreja convertida, que busca a santidade, né, uma igreja adoradora, mas também de ver nossa igreja pronta, né? Então, a cada passo assim dado na obra, os projetos do presbitério, cada detalhe assim que eu rezo, que eu penso, eu e o arquiteto, o engenheiro, o mestre de obras, né?
A secretária da paróquia está mais próximo nesse sentido, ela pode dar testemunho disso, né? Assim, a alegria que eu fico, falei, nossa, Fabiana, vamos conseguir fazer mais essa etapa, que alegria, nossa igreja vai ficar linda, olha o altar, né, tá voltando as pedras agora, depois da festa junina, vamos fazer, né, o altar, vai ficar linda a nossa igreja, vai ter dignidade. Então, o sonho que eu tenho sonhado com a Paróquia São José é da gente trabalhar para ver nossa igreja bonita, digna, que aquela comunidade merece. Uma igreja bonita, assim como aquele povo é um povo bonito, um povo dedicado, um povo que se desgasta por amor à igreja, um povo que não tem medo de trabalhar pela construção do reino de Deus. Então, eles merecem, e eu tenho sonhado esse sonho com eles. Amém. Amém. Olha, que maravilha. Que maravilha. Muito bom escutar o senhor. Muito bom entender essa realidade paroquial que o senhor está inserido. Muito bom saber que o senhor tem lutado com tanta garra para manter o povo de Deus unido. Tem inspirado novas vocações, tem resgatado famílias. E, né, eu desejo do fundo do meu coração que o senhor continue firme, né? E estamos rezando para que o senhor continue firme também. Para que o senhor siga nessa empreitada, né? Para que o senhor alcance o céu e que leve o céu ainda para muitas pessoas, né? Amém. Bendito seja Deus, Jesus. Amém. Antes da gente encerrar, eu queria falar para vocês que estão nos escutando que você pode assistir o nosso podcast aí não só no YouTube, mas também nos streams, né? Nós estamos aí no Spotify, no Deezer. Então, logo, quando esse episódio do YouTube for compilado, ele vai para o Spotify também e você pode acompanhar. Inclusive, você pode compartilhar com mais pessoas para poder acompanhar. Se você deseja ajudar essa obra, deseja ajudar a comunidade Fidelidade da Cruz, entre em contato conosco, né? O nosso Pix está aqui. O senhor pode nos ajudar a fazer a sua doação para que a evangelização continue. Né? Nós somos uma casa pobre, mas nós somos uma casa de Deus e nós queremos levar a Deus às pessoas. E para isso nós precisamos da sua ajuda. Né? Porque, como bem disse o padre, a ajuda material ela também fomenta, né? Ela também engrandece, ela também propicia que mais pessoas consigam estar juntos, né? E queria passar aqui a nossa programação. Nós temos podcast toda segunda-feira, que é esse horário, né? 8 horas, sempre trazendo convidados, né? Hoje foi sensacional. Né? Na quinta-feira nós temos atendimento de oração da nossa sede, né? SMT 12 Casa 3, lá na sede da Comunidade Fidelidade da Cruz. Adoração também, no mesmo local, às 8h30 na sexta-feira, e missas aos domingos, às 11h30 da manhã. Nós temos noite de louvor uma vez por mês, que agora está itinerante, a última foi lá na comunidade do Padre, e a próxima a gente ainda vai passar os dados, mas assim que confirmados, a gente vai informando vocês nas nossas redes sociais, né? Então acompanhe lá, fidelidade.dacruz, lá tem todas as informações nas nossas redes sociais. Padre, antes da gente encerrar, coloca aí como que a gente pode ajudar a sua paróquia, né? Para poder contribuir. De repente, algum empresário maravilhoso, tocado Jesus. No coração de Deus, amém, vai assistir esse episódio, vai se sentir motivado e vai injetar esse dinheiro lá, né? De repente, bendito nos ajuda. Amém. Então, lá no Instagram da nossa paróquia, se você me permitir, eu posso colocar o arroba aqui, né? Aí eles é arroba PSJOSAM. Lá tem como você ajudar na obra. Lá tem o Pix da paróquia. Lá também tem os capítulos do Minuto da Obra, que eu procuro sempre manter a obra atualizada, mostrando para a nossa comunidade como que está o andamento, como é que está sendo os passos dados, o que nós já temos. Então lá tem tudo certinho, a forma com que você pode ajudar, também ver como é que está ficando a obra, né, os passos que nós estamos dando. E toda ajuda é bem-vinda, né? Como bem colocou o nosso irmão aí, toda ajuda é bem-vinda, né? Com a comunidade Fidelidade da Cruz. Oh. Voltou. Voltou? Voltou. Aí. Pronto, já colocamos uma arroba já. Não, vai dar certo. Bora, meu filho. Tá vendo aí como é que tá precisando? Viu? Isso, tá precisando. Então, nesse arroba é o Instagram da nossa paróquia. Lá você se mantém informado de tudo que acontece, os informes, o horário das missas, confissões, né? Como você pode estar colaborando e ajudando também com a nossa obra. Toda ajuda é muito bem-vinda, como muito bem colocou nosso irmão aí também, né? Junto à comunidade Fidelidade da Cruz. Maravilha. Então é isso.
Padre, nosso podcast se chama Gota de Fidelidade. Ele tem uma inspiração, né, que é em Madre Teresa de Calcutá, que fala que a nossa ação ela é como se fosse uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Hoje, se a gente fosse tomar isso daí como um paralelo, qual seria a sua gota de fidelidade? Cortou o áudio, eu não consegui entender. Tá, vamos lá. O nosso podcast ele é inspirado numa frase de Madre Teresa de Calcutá, que fala que a nossa ação ela é como se fosse uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria menor. Tomando isso como um paralelo, qual seria hoje a sua gota de fidelidade? A gota de fidelidade que acho que hoje a gente pode contribuir é ser presença de Jesus para o outro, né? É ser Jesus presente na vida do outro. Eu acho que isso é muito importante. Ser presença do amor, da misericórdia, da bondade, da compaixão. Eu acho que quando a gente tem essa gota de Jesus em nós e a gente consegue transbordar isso para o outro, né? Com certeza essa gota faz a diferença na vida do outro. Ser presença de Cristo, né? Amém. Amém. Que episódio, senhoras e senhores. Que episódio. Padre, para finalizar, a gente vai rezar a oração da Escola de Fidelidade. Aqui a gente reza a oração da seguinte forma, né? O senhor faz a primeira parte, eu faço a segunda e a gente vai intercalando até chegar no final. Amém? Tá bem. Então vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Pode iniciar. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu és a fonte da luz e da sabedoria. Concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua mãe e nossa, e, diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão. Fortalece a minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita, fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à Tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Nossa rogai Senhora por nós. das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela Comunidade Católica Rogai Fidelidade pela da Comunidade Cruz, Católica Fidelidade da Cruz e por todos todos os da Escola de Fidelidade Fidelidade, pelo Teu amor e pelo mundo inteiro. Amém. Padre, dá sua bênção para a gente poder encerrar. Antes da bênção, só queria fazer um agradecimento, expressar minha gratidão ao Tainan, né, porque no momento em que eu procurei, diante de uma conversa muito fecunda, ele se colocou muito aberto e disponível para me ajudar. Eu disse, Tainan, estou precisando de ajuda, sozinho eu não consigo. Né? E ele, muito disponível, falou assim, Padre, estamos aqui, a Comunidade Fidelidade da Cruz está aqui para ajudar o que o senhor precisar. Então, Tainan, na sua pessoa, eu quero agradecer, né, Deus ter nos permitido encontrar e estar fecundando esse processo bonito que nós estamos aí nessa parceria bonita com a Comunidade Fidelidade da Cruz e a nossa amada Paróquia São José. Né? Só gratidão a Deus. Eu tenho certeza que muitos frutos virão diante dessa unidade de trabalho em prol da evangelização e da construção do reino de Deus. Então, a você, meu amado, a minha eterna gratidão, né, por tudo aquilo que você tem proporcionado para nós, né, de auxílio, de ajuda, de oração. E continue rezando por mim, para que eu possa permanecer fiel a Deus, à minha vocação, ao chamado, e que a gente possa continuar caminhando juntos aí até a eternidade do céu. Tá bom? Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça e permaneça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Padre, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. E é isso, galera. Não tem mais o que dizer.
siga nossas redes sociais, compartilhe esse episódio porque vale muito a pena. Tem muita coisa rica aqui nesse episódio. E a gente se encontra semana que vem para mais um episódio. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém. Abraço, Deus abençoe. Amém.